faz toda a diferença. E isto que estávamos a mostrar há pouco, aquelas prateleiras dos supermercados para as quais devemos olhar com atenção, o que nós vamos fazer a seguir é um alerta. Ouça, mas ouça com muita atenção. Há coisas que precisa mesmo de saber antes de entrar num supermercado com o objetivo de encher a sua despensa. Para além de verificar o prazo de validade dos alimentos ou a quantidade, convém que saiba ler os rótulos para apurar se o que está a comprar é mesmo o que quer. Confuso, eu explico. Patrícia Almeida Neves é especialista em dietética e nutrição e descobriu factos preocupantes. Imagine só que há à venda uma suposta gelatina que não tem gelatina. Há produtos alegadamente integrais que engordam. E há salsichas rotuladas de peru, que afinal têm carne de porco. Sim, estamos a ser enganados e mais, é a nossa saúde que está em causa. Ora, cá estamos nós no supermercado da querida Júlia com a Patrícia. Olá, Patrícia, está boa? Bom dia. Oh, Patrícia, eu quando comecei a ler este seu livro, que está aqui em cima, uma especialista em nutrição no supermercado disse cá para mim, pronto, lá vamos falar de calorias e tal, mas de repente não era isso. Nada disso. Nada disso. Então, o que nós compramos no supermercado, convencidos que, obviamente, isto são salsichas, não é? São salsichas de peru. De salsichas de peru. São salsichas de peru. Mas para um leitor mais atento tem que ler sempre os ingredientes, porque nos ingredientes vem a informação de que para além de peru também tem gordura de porco. Portanto, estas salsichas de peru têm um acabamento final em porco. Tem um cheirinho a porco. Tem um cheirinho um bocadinho a porco. Vou virá-lo um bocadinho mais para a frente para verem lá em casa. Portanto, quem está, imagine, quem tem limitações na sua dieta que não lhe interessa comer nada que tenha a ver com o suíno, não é? Ou que seja de facto um fundamentalista que quer comer peru e não quer comer mais nada, no fundo está a ser enganado aqui por este rótulo. Está a ser induzido em erro. Eu acho que o grande um alerta também é para aquelas pessoas, por exemplo, que têm problemas alérgicos e que têm indicações médicas para consumir aves, não é? Não, o porco poderá ser alérgico ao porco e se calhar uma compra mais desatenta, mais rápida que todos nós fazemos no nosso dia-a-dia, tem que ter de facto atenção e o livro chama um pouco a atenção para isso, para além de ser um guia de compras por todos os corredores de supermercado, chama a atenção para algumas situações que nos podem levar a algum erro, não é? De facto, se nós, eu tenho esta mania, acho que toda a gente tem, estas senhoras aqui se calhar também têm, que é, têm que se despachar, portanto vão para o supermercado, vamos andando, vamos enchendo, não é? Olhamos para os preços, mas não olhamos para os ingredientes. Olha, eu no supermercado, a tirar os óculos, a ler, ingredientes! Carne de peru, toucinho de porco. Então isto é porco ou é toucinho de porco, tripa sintética? Isso é sempre. Isso é sempre, não é? No fazer... já não temos já não. tripas verdadeiras. Especiarias, açúcares. Também tem. O açúcar é muito mas utilizado. a salsicha tem açúcar? Por vezes a salsicha, por vezes alguns congelados que nós temos, por exemplo, isto não vai. Peixe, que é muito frequente, um típico bacalhau com natas. Por exemplo, este bacalhauzinho com natas, que tantas senhoras não têm a vagar, não é, minhas senhoras? Chegamos ao fim do dia muito cansadas, já aconteceram tantas coisas, temos umas refeições pré-cozinhadas em casa, bacalhau com natas, que por acaso também é muito bom para ficar mais magro. Mas pronto, precisamos. Há dias assim, não é, Patrícia? Precisamos rápidos, temos de despachar, as crianças estão todas mal dispostas, o marido está a dizer é sempre a mesma coisa, chega sempre a esta hora. Aquelas coisas simpáticas que acontecem na casa de toda a gente. Bacalhau com natas. Até o que é que está aqui dentro? Não é bacalhau com natas? Está bacalhau com natas. Nós temos alguns fabricantes que, no processo de fabrico, nos ingredientes, adicionam açúcar, que pode vir com o nome de açúcar. Atenção, parou tudo. Então. Bacalhau com natas com açúcar. Por vezes é muito utilizado porque faz parte do processo de fabrico, porque o açúcar ajuda a conservar e a dar alguma consistência. E, portanto, nós podemos ter quantidades muito pequeninas, mas temos algumas embalagens dessas que podem ter até 2 pacotinhos de açúcar. E, portanto, para aquelas pessoas que têm que controlar a glicémia, caso os diabéticos ou para quem quer controlar o peso... Isso é muito perigoso, por exemplo, para os diabéticos, não é? Perigoso, é muito não. perigoso. É pelo menos...
pode trazer problemas. O diabético sabe que pode consumir, tem é que controlar a quantidade dos hidratos de carbono que vai comer, nomeadamente as fontes que são ricas em açúcares simples, aquele vulgar açúcar branco. E, de facto, se consome com alguma regularidade este tipo de produtos, tem que pensar que está a consumir, em alguns fabricantes, até 2. Nós estamos a dar aqui como referência, exemplos. não significa que seja todos os produtos que têm esta designação não têm este porque nem todos os fabricantes de salsichas de peru podem ter tocinho de porco, não é? Ou gordura de suíno, mas que é uma curiosidade. É uma curiosidade e uma curiosidade que deve ser sublinhada. É verdade que nesta embalagem diz aqui, atenção alergénios, contém leite, glúten, soja e peixe. Não tem o senhor açúcar. Sim, mas depois tem aqui mais pequenino, leite em pó, batata pré-frita, Claro. óleos, gorduras vegetais, sal, açúcar. Cá está, portanto, é preciso, é da máxima importância que quando vamos comprar tenhamos Claro. um bocadinho aqui para poder então espreitar o que é que de facto estamos a contar. Um dos exemplos muito curiosos, que eu achei muito curiosos, foi este. O que é isto? Espertas, é gelatina! Pois é! É gelatina. É um preparado à base de gelatina. A gelatina pura é aquela gelatina que nós compramos em aquelas folhas, ou uma gelatina que há em pó junto dessas, que é para nós fazermos, adicionarmos aos nossos cozinhados para fazermos sobremesas. Estas são preparados à base de gelatina, que diz aqui. Nós é que temos que saber ler. Agora, esta é a forma mais comercial de consumir gelatina. Quais são as diferenças? Enquanto que a gelatina pura, a de folha, tem pouquíssimo valor calórico, uma folhinha tem 6 calorias, não é praticamente isenta de açúcar e é basicamente proteína. É por isso que nós habitualmente consumimos gelatina, para termos mais proteína, por causa do cabelo, da pele, As unhas. Estes preparados de gelatina são isentos totalmente de gordura e Mas diga quanto é que está aqui de gelatina de facto. por vezes podem ter cerca de 11% de Pois eu vou gelatina. dizer que aqui nesta embalagem tem 2% de gelatina. 2% varia. Eu não disse 2 porque nós não tinha visto essa especificamente. Portanto, eu não estou a mostrar marcas, de resto, como sabem, nós tapamos as marcas sempre, e portanto, mas neste caso são 2%. É uma gelatina que não é gelatina. Tem uns 2%, tem imenso açúcar. É uma batata que por acaso podia ser um nabo. Mas tem um acabamento em batata. É um bocadinho. É um bocadinho, não é? Portanto, atenção também. Vamos a outros. Eu gosto muito também de falar, embora eu não tenha aqui nenhum desses exemplos, por exemplo, tem a ver com o pão, os produtos que às vezes dizem que são integrais, não é bem assim, pois não? Por vezes os cereais com que são feitos são de facto integrais. O processo de fabrico é que vai eliminando a casca do cereal com que foi feito. E aqui nós temos que ter atenção, porque para ser integral deve ter um teor de fibra superior ou igual a 6 gramas, que vem em todas as listagens de ingredientes. E por vezes não vêm de todo, não é? Mas mais uma vez também aí Claro. a procura tem que ser nossa, não é? Claro. Temos de nos defender. Bom, o que é que se passa com as papas dos bebés? Ou pelo menos de alguns fabricantes. O que é que se passa? 8 cereais e mel. Não? Sim. A única coisa que nós temos de ter atenção é que se por vezes o nosso filho tem excesso de peso, nós temos que saber que a maior parte das papas tem uma grande quantidade de açúcar e algumas delas, nas percentagens, têm cerca de metade da embalagem é um fornecedor de açúcares. Portanto, se nós temos um filho com excesso de peso, temos que ter cuidado e selecionar as papas que têm menos teor de açúcar, que vem tudo muito bem descrito aí de lado. Já estou a ver, há umas senhoras, que eu conheço alguns casos, que não vão almoçar com uma papinha, que isto fica um bocadinho, fica mais magra. Não fica. Não. De todo. Não. Sabiam? Não. 760, 300, 600. Já sabem então, para ir às compras conscienciosamente. Outro grande exemplo, 760, 300, 600, 1000 euros garantidos, 36 mil no jackpot. A soja, grande amiga soja, margarina de soja, não, lá em casa é só margarina de soja, não, margarina normal não uso, maneira nenhuma, aqui se engorda. Margarina de soja, como é que é? A margarina de soja pode ter o mesmo teor quer de gordura, quer de calorias, que tem uma margarina normal. Aqui, curiosamente, nós temos que ter o cuidado, e se esse é o nosso interesse, é consumirmos soja, verificar, porque há margarinas que de soja têm apenas 5%, 10%, 15%. Muitas delas têm mais, são efetivamente
quase... Mas há umas que têm só 5%. É. Mais uma vez, temos uma margarina. Margarina! Temos uma margarina feita com óleos vegetais, que são óleos vegetais, portanto, à partida mais poliinsaturados, não é? Daqueles que fazem bem ao colesterol, mas nem todas, Portanto, não é? isto melhor o que é? Uma manteigazinha normal. Eu acho que nós podemos consumir quer manteiga, quer uma margarina. Temos é que procurar as margarinas que têm mais poliinsaturados, que vêm muito bem definidos em termos de rótulos. E isso, eles não enganam ninguém. Portanto, a maior parte dos fabricantes não promove nenhum engano direto. Nós é que temos que ser suficientemente hábeis para conseguir perceber o que é que lá está. Patrícia, mas há palavras que têm assim uma espécie de efeito mágico sobre os consumidores, que é 0%, baixas calorias, integrais. Magro. Ou sem açúcar adicionado. E não é bem assim, pois não? Não, isso tem a ver, por exemplo, a questão, e se calhar podemos pegar aqui nestas gelatinas, que diz 0%, mas é 0% de matéria gorda. E, portanto, uma gelatina não tem gordura. Portanto, não é uma mais-valia ter esta questão de ter aqui um 0% a alertar porque tem 0% de matéria gorda. Isto que eu tenho na mão é outro, porque também há aquela agora está muito na moda, os iogurtes tipo grego, coitados dos gregos, que estão metidos noutro tipo de problemas, mas o iogurte deles expandiu-se agora, está de uma grande popularidade aqui em Portugal neste momento. E estes iogurtes escondem qualquer coisa, em alguns fabricantes. Os iogurtes tradicionais gregos são uns iogurtes que são até com um travo bastante ácido e azedo. Portanto, têm pouquíssimo açúcar, têm de facto um teor de gordura que é muito, muito variável. Aqueles que nós temos, e agora que são muito apelativos, não é? Poderão ser realmente fontes de gordura saturada, aquela que aumenta o colesterol, porque têm natas, não é? Na sua lista de ingredientes e podem ter imenso açúcar. E, portanto, é um alerta para quem quer controlar o peso, para quem tem o colesterol alto e para quem tem diabetes, se calhar alguns tipos de iogurtes não são uma mais-valia porque podem ser uma bomba. Esse, por exemplo, que a Júlia tem na mão, se nós consumirmos esse iogurte, são 400 calorias. Isto há quantos pacotinhos de açúcar? Esse que tem aí dá mais ou menos 6. 6 pacotinhos de açúcar. Portanto, é como se tivesse um pacotinho, 2 pacotinhos. É isto, não é? É isso. É isto. Bom, portanto, às vezes estamos mesmo a ser induzidos em erro. É um pouco. É um pouco, não é? O que é aqui igual a um hambúrguer com um bocadinho de queijo em cima? Qual é? Há aqui qualquer coisa que isto são 400 calorias, é um hambúrguer. É um bocadinho. Não, o hambúrguer com o queijo em cima é menos. O hambúrguer tem mais ou menos cerca de 150 calorias. Portanto, o hambúrguer tem umas 300 calorias. Também depende do processo de confecção. Se nós fritarmos, se nós grelharmos. O hambúrguer tem menos. Pronto. Mas nem todos os iogurtes Vem a são hora assim. Vem a hora do almoço. Não, mas às vezes não temos esta proporção das coisas, não é? Um bocadinho. Portanto, e olhamos, e há depois uns alimentos que parecem inocentes, não é? O iogurte, por exemplo, o queijo, também é as bolachas, as tostas, portanto temos aqui uma panóplia. Aquelas bolachinhas, por exemplo, uma coisa que acho que eu consumo até de forma excessiva, sempre que tenho fome, como uma barrinha de cereais, ou como uma bolachinha integral. E mais valia dar-te-los a mim própria, não é? Depende. Nós temos de tudo. Temos de tudo? Temos de tudo. Temos barras de cereais que efetivamente têm muito pouco valor calórico e, portanto, para essa pequena refeição poderão até ser úteis, porque trazemos na mala. As bolachas depende, porque há integrais que têm, por uma bolachinha, por vezes cerca de 100 calorias, que é igual a comer 4 bolachinhas de Maria tradicionais. E as barrinhas integrais há umas também assim, não é? Há umas também muito, muito bombásticas. Há a chamada bomba calórica. A bomba calórica. Que animação. Muito bem, 760, 300, 600. Portanto, meus amigos, está aqui tudo, não é? Está aí tudo. Está aí tudo. Ora, este livro é de facto muito interessante, ainda que temos que de facto ser muito conscienciosos e ter aqui uma grande capacidade. Temos que levar esta Bíblia connosco para o supermercado, não? Eu acho que a primeira vez nós temos que fazer isto, ninguém está a pedir para se ir ao supermercado e passar horas, não é? Claro. Mas se calhar pensamos, ok, eu vou comprar cereais, então
vou ler a secção dos cereais e depois então ir às compras. E no fundo assimilar depois quase que máximas que depois na compra sistemática pode... Cada capítulo tem um resumo, e um resumo muito, muito prático de que, ok, eu tenho que ir comprar cereais para crianças. Indicações de quais são, o que é que devo procurar. Eu tenho que comprar até cereais para o meu marido porque ele até tem pouco peso e precisa de aumentar de peso. O marido com pouco peso? Alguns. A partir de uma certa idade já não são ligrinhas, não é? Se calhar estou a pensar por causa de um senhor que vi ontem na minha consulta que vinha especificamente para aumentar de peso. Um senhor? De que idade? Senhor, tinha 45 anos. Mande-o para cá. Tá bem. Que é para os intervalos. Nós temos aqui uma secção de chouriças altamente eficazes. Ora, muito bem, Patrícia, vamos terminar. Só quero saber, porque temos aqui uma zona de frescos e sei que pode-nos dar algumas recomendações, por exemplo, em relação aos vegetais. Devemos comprar só vegetais de época, não é? Quando vamos ao... Sim, temos duas mais-valias. Primeira, a mais-valia económica, que nesta altura do ano interessa muito, claro. Não é? Mas também a mais-valia de que, ao consumirmos produtos da época, são produtos que são muito mais ricos nos nutrientes que são fundamentais. As vitaminas, os antioxidantes que são fundamentais, por exemplo, nesta época do ano para combater as gripes. Portanto, temos sempre opções dentro dos frutos, dentro dos legumes da época, para variarmos a nossa alimentação. Muito bem, Patrícia. Portanto, só falta aqui uma nota final para alertar quem tem problemas de colesterol, aqueles convém falar no sal e no açúcar como notas finais. Claro. Nós temos, e aqui sim, se nós tivermos algum problema com o consumo e que temos que controlar o sal, não é? A maior parte dos alimentos que são preparados, portanto, estas refeições que são pré-preparadas, o pão não, porque entretanto o pão já teve uma regulamentação que diminuiu o teor de sal, mas a charcutaria também são de facto alimentos que são muito ricos em sal ou em sódio, porque eles podem vir com essa designação. O açúcar, por vezes, é um bocadinho transversal a alguns dos alimentos, mesmo aqueles tão singelos como nós temos. Exatamente, estes aqui que parecem tão inocentes. Um aplauso para a Patrícia, muito obrigada. Patrícia. Atenção, aqui está o livrinho, espreitem, não é para apanhar exatamente um susto, mas aprende-se muito e fazemos com certeza escolhas mais conscienciosas. Em casa, sem nenhum